E aí, pessoal, vamos falar de Maria? Sim, ela mesmo, a mãe de Jesus. Dependendo de quem você perguntar, Maria pode ser vista como uma mulher humilde e obediente, ou como um ícone elevado a níveis quase inatingíveis. Esse contraste nos leva direto ao coração de um dos debates mais fascinantes e, às vezes, acalorados da história do cristianismo. Como católicos e protestantes enxergam Maria? De um lado, temos os católicos, com sua veneração, dogmas e títulos como Rainha do Céu e Mãe de Deus. Do outro lado, os protestantes, que têm um profundo respeito por Maria, mas com os dois pés atrás para evitar qualquer coisa que vá além do que a Bíblia ensina. E deixa eu logo te informar que o intuito desse vídeo não é denegrir ou julgar a prática de nenhuma religião. Esse vídeo é apenas a nível comparativo e informativo, certo, meu pequeno garfanhoto? Hoje, vamos fazer uma viagem pela história para entender algumas diferenças fundamentais na forma como católicos e protestantes veem Maria, a mãe de Jesus. E aqui já vai um spoiler. Muitas dessas diferenças não têm a ver apenas com doutrina, mas também com debates históricos e teológicos que se arrastaram ao longo dos séculos. Então, bora entender como chegamos até aqui? Vem comigo que a parada vai ser boa. Para os católicos, cada vez que Maria aparece no Novo Testamento, o significado é gigante. Veja Lucas 1, onde o anjo Gabriel traz a mensagem da Anunciação, ou João 19, 26, 27, quando Jesus, na cruz, entrega Maria aos cuidados de João. Para eles, esses textos destacam o papel único de Maria na história da salvação. Mas aí entra a visão protestante que diz: calma lá, cadê na Bíblia uma instrução explícita para venerar Maria? Para muitos protestantes, Maria é vista como uma mulher de fé que disse sim a Deus, mas nada na Escritura indica que ela deve ser cultuada ou venerada. Eles até argumentam que, nos primeiros séculos, ninguém dava muita atenção a Maria. Os documentos cristãos primitivos, como a Didaquê ou a Epístola de Barnabé, não mencionam nada sobre devoção a ela. Mesmo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, não dá nenhuma instrução especial sobre Maria. Para ele e os cristãos do primeiro século, Maria era a mãe de Jesus, e isso parecia suficiente. Quando chegamos ao segundo século, as evidências sobre Maria ainda são escassas. A primeira pintura de Maria que conhecemos foi encontrada na catacumba de Priscila. Ela aparece com o menino Jesus no colo, mas, cá entre nós, não era algo tão revolucionário assim. Essas representações surgem num contexto onde os cristãos começavam a se perguntar: será que Maria realmente era a mãe de Jesus? Tipo, de verdade? Essas dúvidas eram reflexo das heresias que pipocavam na época. Os docetistas, por exemplo, negavam que Jesus tinha um corpo humano real. Para eles, ele era um ser espiritual que só parecia ser humano. Se ele não tinha corpo, então não poderia ter nascido de Maria, certo? É verdade. Já os ebionitas diziam que Jesus era um homem comum, filho de Maria e José, sobre quem o Espírito de Deus desceu no batismo. E aí temos Marcião, que resolveu o problema editando os evangelhos e cortando fora qualquer menção ao nascimento de Jesus. Diante disso, Maria se tornou uma peça-chave para reafirmar a humanidade de Jesus. Dizer que Jesus nasceu de Maria era uma maneira de combater essas heresias e defender a ideia de que ele era 100% Deus e 100% homem. Uma sacada teológica que começou a ganhar força nessa época foi a ideia de Maria como a segunda Eva. Olha que interessante. Assim como Eva desobedeceu a Deus e trouxe o pecado ao mundo, Maria, por outro lado, obedeceu e trouxe ao mundo aquele que é a salvação. Tertuliano resumiu isso muito bem ao dizer: assim como Eva acreditou na serpente, Maria acreditou no anjo. Essa comparação foi aprofundada por Justino Mártir, que dizia que Maria era o meio pelo qual Deus destruiu a desobediência originada pela serpente. Enquanto Eva, virgem, ouviu a palavra da serpente e trouxe morte, Maria, também virgem, ouviu a palavra do anjo e trouxe vida.
Para Justino e outros teólogos da época, Maria era essencial para a história da salvação, porque sua obediência corrigia os erros da queda. No final do segundo e início do terceiro século, alguns cristãos começaram a usar termos mais exaltados para Maria. Foi nesse contexto que surgiu o título Theotokos, Mãe de Deus. E embora muita gente ache que foi Orígenes quem cunhou o termo, na real, não encontramos essa palavra nos escritos dele. Parece que a ideia de que Orígenes chamou Maria de Theotokos vem de Sócrates de Constantinopla, que escreveu sobre isso no V século. Mas foi só no Concílio de Éfeso, em 431 d.C., que o título Theotokos foi oficialmente atribuído a Maria. Esse concílio tinha como principal objetivo combater a heresia de Nestório, que queria chamar Maria de Christotokos, Mãe de Cristo, argumentando que ela não poderia ter gerado a natureza divina de Jesus. Para a Igreja, isso dividia Jesus em duas pessoas, o que era inaceitável. Então, para enfatizar que Jesus é uma só pessoa com duas naturezas, o concílio declarou Maria como Mãe de Deus. Depois do concílio de Éfeso, a veneração a Maria começou a ganhar força. Orações como o Subitum Praesidium, sob tua proteção nos refugiamos, ó Mãe de Deus, se tornaram populares. Teólogos como Agostinho e Cirilo de Alexandria ajudaram a moldar a Mariologia e igrejas começaram a ser dedicadas a Maria. Mas é importante notar que a veneração a Maria não surgiu do nada. Ela foi crescendo gradualmente, alimentada por debates teológicos e práticas devocionais nos mosteiros. Para os católicos, isso era uma expressão natural do papel essencial de Maria no plano da salvação. Mas, para os protestantes, muitas dessas práticas eram vistas como inovações que desviavam o foco de Cristo. Os reformadores protestantes, como Lutero e Calvino, queriam voltar à simplicidade da fé apostólica. Eles argumentavam que, nos primeiros séculos, os cristãos não oravam a Maria e que essas práticas eram adições medievais. Lutero, por exemplo, dizia: suas orações, ó cristão, são tão queridas para mim quanto as dela. Para os protestantes, a veneração mariana carecia de base bíblica sólida e desviava o foco de Cristo como único mediador. Por isso, eles rejeitaram essas práticas e voltaram suas atenções para a suficiência de Cristo. E aí, o que você acha? Ficou com alguma dúvida ou quer complementar a discussão? Escreva nos comentários e vamos continuar esse papo. E se você está curtindo, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!